Seria o fim deste modelo de igreja. A estrutura substitui a essência do evangelho. Você faz parte do sistema. Que igreja você serve, a dos apóstolos ou do sistema? Pastor e doutor em apologética vai te fazer refletir neste vídeo agora mesmo. Eu tô aqui num lugar muito gostoso. O bairro aqui é Barolo, Vila Verde, eu não sei o nome direito disso. Sei que são 3 bairros Piemonte, um só. E um lugar tranquilo, sossegado. Sentei para gravar um vídeo. E eu estou falando muito sobre o sistema religioso atual, nos dias de hoje. E quando eu falo de sistema religioso, eu estou falando da igreja, templo, essas igrejas denominacionais, essas instituições que existem no Brasil, fora do Brasil. São muitas. Cada cidade, não sei calcular, mas, por exemplo, a minha cidade de 200 mil habitantes tem mais de 500 igrejas. As igrejas que eu estou falando, templo. E são seitas, são igrejas ortodoxas, igreja tradicional, batista, presbiteriana, enfim. O que eu tenho a falar é que muitas pessoas hoje seguem a igreja, a doutrina daquela igreja, ou da igreja que você vai, você segue essa doutrina. E essa doutrina tem um pastor, tem um diácono, tem um líder, tem um presbitério, tem presbíteros, são pessoas que tomam conta, né? De uma certa maneira, tem uma posse, entre aspas, e lideram, talvez liderança é a palavra melhor, essas denominações. E é interessante quem já esteve dentro, como eu tive há quase 20 anos, de que maneira que isso é elaborado. As pessoas não sabem por que aquela pessoa chegou ao diaconato, por que ela chegou a ser pastor, por que ela foi ordenada a ser missionário. Muitos não sabem. Existem coisas que eu não vou falar também. Mas não é coisa boa. Ninguém sobe de cargo porque é espiritual, porque é um homem de Deus. Recentemente, agora, nós vimos um pastor que foi preso, acho que foi aqui próximo de Campinas, Valinhos, parece, e constantemente pastores sendo presos. Eu fui na cadeia, eu tinha pastores na cadeia. Teve pastores que aprontou, abusou de crianças e tudo mais, enfim. Então ninguém tem uma marca registrada, não existe um manual. Agora, o manual que pode existir essa igreja, ela faz parte da igreja de Jesus. Foi Jesus que fundou essa igreja? Não, porque senão não teria CNPJ. Foi um pastor que um dia imaginou o que seria uma igreja, ele bolou um plano e falou, aqui está uma igreja. Tanto a presbiteriana, como a batista, como a igreja luterana. Alguém disse uma palavra aqui super interessante. Uma pessoa que passou aqui no caminhão e a pessoa disse o seguinte: o erro foi de Lutero, que falou sobre só e escritura, ou seja, somente a escritura. Eu entendi o que ele disse, porque se você só segue a Bíblia, você não tem tempo para pensar, para imaginar. Está na Bíblia, mas a interpretação é sua. A interpretação da presbiteriana, que pensa no calvinismo, então pensa na predestinação. A batista sola escritura pensa então na eleição. Os pentecostais na dispensação. Outros no milênio, outros numa milenista. Um pensa que, enfim, a discussão é grande e é sola escritura. Está na Bíblia, tudo. Então, se você é uma determinada igreja, o que mais tem na igreja, na televisão, na rádio hoje, são debates. Debate, por que eu não acredito nisso, por que eu não acredito naquilo. Porque a Bíblia, eu acredito na palavra de Deus.
mas eu tenho que pensar. E a religiosidade não deixa você pensar. Ela não quer que você pense. Então ela faz campanhas, ela faz encontros de casais, encontros de células. Ela tem que manter você vivo no pensamento dela. Ela é um reforço. Para quem é professora sabe o que eu estou falando. Eu fui professor há muitos anos, também sei o que eu estou falando. É um reforço. Um reforço da dinâmica da igreja. A igreja que eu conheço aqui, várias, ela tem célula nas casas. E a célula é uma dinâmica em que essa igreja tem tido êxito. Ela coloca o tema do mês lá, por exemplo, você é salvo somente pela fé. E aí, naquela semana, se discute nas casas. Mas antes que discuta na casa, o pastor passa a linha como é que deve ser mais ou menos trabalhado isso. Ele prega sobre o assunto e aí as pessoas repetem. É por repetição, aprendizado. E isso mexe com a sua cabeça. Eu sei que isso está sendo feito, melhor, aumenta a igreja, tudo mais, não forma discípulos. Não vai formar discípulos. Não vai fazer a obra de missão, não vai cumprir o ID. É uma reunião. E nessa reunião tem um líder, que acima dele tem um supervisor, e o supervisor tem outro supervisor, que tem o pastor, abaixo dele tem o que toma conta dessa reunião de células, e a função dele é formar, multiplicar, acompanhar, gerir, fazer funcionar. Se essa célula não funciona, ela não está debaixo dessa direção. Ou seja, o sistema é Network Marketing. Quem fez sabe bem disso. A Amway tinha um sistema Network Marketing espetacular, eu participei muitos anos. E aí tem uma mistura de coach e tem uma mistura de PNL, Programação Neurolinguística, que é a repetição na casa, daquelas reuniões que a pessoa faz, esse líder, e ele pode ser fiel ou não, mas a base é falar de fé, vamos falar de fé, e as pessoas aderem a esse sistema. Se essa célula não funcionar, ela é cortada de uma certa maneira, não é interessante para a igreja. E aí o supervisor vai de vez em quando na casa e dá uma olhadinha e fala com o supervisor de todas as outras células que chega no pastor, inclusive o pastor também vai na célula. Isso é reunião de células. Muito antigo. Muito antigo. O Juan Carlos Ortiz foi um dos primeiros fundadores aqui na Argentina, mas antes dele o Po Yug-Chu começou lá na Coreia e funcionou muito bem, um pouco diferente. Aí veio o G12, que deu uma atrapalhadinha, umas coisas meio confusas, aí veio o G10 e agora é o MDA, né? Discípulos, fazendo discípulos, acompanhando, gerenciando e ajudando. Isso é igreja? Não. Isso é de Deus? Não sei. Mas não é isso que Deus quer, não é isso que está na Bíblia, não é isso que está proposto, isso é sistema religioso, é aquela coisa cansativa, uma coisa que cansa. Mas onde está na Bíblia isso aí? Nossa, Jesus chicoteou o pessoal do templo, Jesus foi contra os fariseus, Jesus foi contra o sistema, Jesus pregou muito mais contra o sistema, ele lutou contra o sistema, muito mais do que tudo. Agora, ele nunca formou uma igreja. Ele falou, buscai o reino de Deus. Ele deu a direção do que é reino de Deus. E o reino de Deus não é buscado por força e nem por violência. O reino de Deus é como um tesouro. O reino de Deus é como uma joia escondida. O reino de Deus é para você pensar. Eu, por exemplo, estou aqui sentado e tentando viver o reino de Deus.
me colocando à disposição. Não é porque eu prego, porque eu tenho igreja, porque eu faço obra missionária, porque eu estou lá na Espanha, eu estou no povo. Deus não quer nada disso, não. Se você achar que você tem que ir nos países árabes, ou tem que ir na China para pregar, não é isso. Deus é muito mais do que isso, né? Ele é soberano. Um abraço. Olha o lugar que eu estou. Vou dar uma girada aqui para que você possa ver. Eu finalizando, eu estou no mato aqui, muito gostoso, sentado nesse banquinho. Ai, ai, muito bom, né? Um abraço a todos. Até a próxima.